Coloca para mim, por favor, Provérbios capítulo 16, versículo de número 20. Deus tem uma palavra para abençoar você e a sua família. Provérbios capítulo 16, versículo de número 20. Quando você é generoso, Deus ele libera a bênção na sua vida, na sua casa, no nome do Senhor Jesus. Provérbios 16, 20 diz assim: aquele que considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Vamos repetir toda a igreja junto comigo, 1, 2, 3 e... Quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece a instrução de Deus, quando você crê que é Deus falando com você aqui no altar, a prosperidade de Deus é derramada na sua vida. É o que diz a palavra de Deus: credes em Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e tereis prosperidade. Quem crê que a prosperidade vai chegar na sua vida, levante as mãos e dá um glória a Deus aí, igreja. Amém. No Salmo 128, 2 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque quando você teme ao Senhor e anda nos caminhos dele, o versículo 2 diz: porque do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando você obedece à instrução de Deus, Deus abençoa o trabalho das suas mãos, você passa a ser o melhor naquilo que você faz. Deus abençoa a sua empresa, Deus abençoa aquele que está com as portas fechadas e faz com que as portas sejam abertas no poder do nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela diz no livro de Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 24, assim: alguns distribuem e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Versículo 25: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. É uma promessa de Deus. Deus, ele tem promessas para cumprir na sua vida, que é generoso. Mas para isso, você tem que crer na palavra dele. Você tem que acreditar na palavra dele. O pastor Jimmy Swaggart, que é um dos maiores pregadores deste mundo, se você pesquisar a respeito deste homem, você vai ver o que este homem fez durante a sua trajetória aqui na terra. Ele conta um testemunho do seu pai, que também era pastor. E ele conta que o seu pai, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, quando ele tinha uma igrejinha na cidade, numa cidade pequena do interior, o pai do pastor Jimmy Swaggart estava pregando sobre dízimo, pregando sobre oferta, e ele dizia: irmãos, se você for fiel no altar com o seu dízimo e a sua oferta, Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, Deus vai te prosperar. E no meio do povo havia um fazendeiro, havia um homem que era um fazendeiro e estava escutando a palavra que aquele pastor estava dizendo. E aquele homem, ele decide ser generoso no altar, ser fiel a Deus no altar, e ele pega o único boi que ele tinha na sua fazenda, ele vende aquele boi e ele consagra aquela oferta no altar. Passado alguns dias, após aquela pregação, o pai do pastor Jimmy Swaggart, ele passa em frente à fazenda daquele homem, e ele fica abismado com aquela cena, ele fica chocado com a cena que ele está vendo, porque ele viu naquela fazenda o filho mais velho daquele homem, com o arado nas costas. Sabe o que é o arado? Aquele objeto pesado para arar a terra, com o arado nas costas e puxando o arado para arar a terra.
O pai do pastor Jimmy Swaggart ficou triste, ficou chateado, porque ele disse: fui eu que preguei sobre dízimo e sobre oferta, e eu preguei, e aquele homem, ele pegou o único boi que ele tinha para arar a terra, e entregou a oferta no altar, e agora o filho dele está puxando o arado, para arar aquela terra. E o pai do pastor Jimmy Swaggart volta para a igreja, reúne os irmãos e diz: vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar um dinheiro, e vamos comprar um boi para aquele fazendeiro, porque nós pregamos sobre a oferta, e ele deu o único boi que ele tinha no altar. E os irmãos juntaram dinheiro, compraram um boi novo para aquele fazendeiro, e quando eles foram devolver, presentear aquele fazendeiro com o boi, o pai do pastor Jimmy Swaggart chama aquele fazendeiro e diz: irmão, vem cá que nós temos um presente para você. Há um tempo atrás, você foi no altar e consagrou de oferta aquele único boi que você tinha, e eu fiquei chateado porque eu vi o seu filho puxando o arado aqui na sua fazenda, porque você deu o único boi que você tinha de oferta no altar. Por isso, eu reuni os irmãos, nós compramos um boi novo, e nós queremos te dar de presente este boi. Aquele fazendeiro, tomado pelo Espírito Santo, ele vira para o pastor Jimmy Swaggart e diz assim: pastor, o pai do pastor Jimmy Swaggart, ele diz assim: pastor, se foi o Senhor, se foi coisa da sua cabeça, se foi coisa da carne, o Senhor ter pregado dízimo e oferta no altar, e eu acreditei e dei de oferta, eu vou pegar o boi de volta. Mas se foi Deus que prometeu, eu vou esperar no Senhor, porque Ele tem poder de prosperar minha fazenda. E passado alguns anos, aquele homem se tornou o maior fazendeiro daquela região. Meu irmão, creia que o que sai do altar não é coisa do homem, mas o que sai do altar é Deus falando para você, é Deus te dando a instrução para você prosperar, para você crescer. Se você crer, bate palmas e dá grito de glória a Deus. Amém.